Olá! Na aula de hoje nós vamos tratar do processo administrativo no Código de Trânsito Brasileiro. O que significa processo administrativo? Processo é uma sequência de procedimentos que você parte de um lugar para chegar em outro. Como você vai fazer, por exemplo, um processo para confecção de um bolo, por exemplo? Você parte dos ingredientes, dos ovos, do leite, da farinha, passa por uma série de procedimentos para chegar ao resultado final, que é um bolo. No caso do processo administrativo previsto no Código de Trânsito, nós partimos de uma ação, de um fato qualificado ou tipificado como infração de trânsito para chegar no resultado final, que é a aplicação da penalidade, que é a resposta que o Estado vai dar para esse fato que ocorreu. E durante todo essa sequência de procedimentos é que nós teremos as fases de defesa, as fases de recurso, para que garanta ao cidadão todo esse direito dele a se defender. Então é por esse motivo que nós temos um capítulo específico no Código de Trânsito que trata do processo administrativo. E também ele se chama processo administrativo porque nós não estamos tratando um processo judicial, não será um juiz que irá julgar aquilo que está sendo tratado durante essa sequência de procedimentos, e sim uma autoridade administrativa de um dos órgãos componentes do Sistema Nacional de Trânsito. O nosso processo administrativo, ele se inicia pela autuação. A autuação é o momento em que o agente da autoridade ou um equipamento eletrônico devidamente homologado para essa finalidade, ele verifica, ele detecta a ocorrência de uma infração e apropria essa informação no auto de infração. É o que nós chamamos a lavratura do auto de infração. O artigo 280 ele prevê exatamente isso. Ocorrendo uma infração de trânsito, será lavrado o auto de infração, do qual deverá constar algumas informações, dentre elas, qual que foi a tipificação, ou seja, o fato detectado como infração, local, data e hora do cometimento dessa infração, os caracteres que identificam o veículo no qual foi cometida essa infração. Sempre que possível, será tomada as informações a respeito desse condutor ou do infrator, quando é possível fazer essa identificação, além de outros dados necessários à correta identificação. Portanto, a autuação é, como eu disse, aquele momento em que se detectou a ocorrência do fato tipificado, previsto como infração de trânsito, e ele foi materializado no auto de infração. Nesse momento, caso seja colhida a assinatura do infrator, é possível que você faça não só a autuação, mas a notificação naquele momento que houve a autuação. Há duas maneiras de ser realizada essa autuação: ou com flagrante, que tradicionalmente é chamado de abordagem direta, ou sem flagrante, popularmente conhecida por autuação à revelia. Aquela feita mediante abordagem é o momento que o agente da autoridade faz a parada, obstaculiza a continuidade da condução do veículo e toma os dados desse condutor, consequentemente tendo condição inclusive de colher a sua assinatura para, além de autuá-lo, fazer a notificação de momento. A autuação à revelia, ou sem o flagrante, como é utilizado no artigo 280 do Código de Trânsito, é aquela autuação em que é feita sem que o veículo seja parado, para que em seguida seja feita a notificação ao proprietário do veículo, o qual futuramente fará a indicação do seu condutor. Há também que se distinguir quando a infração ela é de responsabilidade do condutor e de responsabilidade do proprietário. E para isso nós recorremos ao artigo 257 do Código de Trânsito, nos parágrafos 2º e 3º. Nessa situação, nós podemos verificar que o Código estabelece quando a infração ela é decorrente da condução do veículo, exemplo, excesso de velocidade, estacionamento, desobediência ao semáforo, ela será de responsabilidade do condutor. Porém, quando a infração ela é relativa à regularidade do veículo, seus equipamentos, documentação, licenciamento, equipamentos obrigatórios, inalterabilidade de características, essas são infrações inerentes à propriedade do veículo. Portanto, para ilustrar, se um veículo for abordado e se verificar que há, por exemplo, não está devidamente licenciado, o infrator dessa infração será o proprietário do veículo. Não há condutor a ser indicado, ainda que outra pessoa naquele momento esteja conduzindo. Porém, quando é uma infração relativa à condução, à direção do veículo, como eu falei, a desobediência a um semáforo vermelho, essa infração ela será notificada ao proprietário do veículo, o qual poderá indicar o condutor, ou caso ele seja abordado, esse será o infrator, a pessoa que estava conduzindo, independente de quem seja o proprietário desse veículo. E aí nós entramos na situação de identificação do infrator. A identificação do infrator, ela pode ser feita de três maneiras.
Quando existe a abordagem direta, que foi a autuação feita com o flagrante, o próprio agente de trânsito, que goza de presunção de veracidade e fé pública para isso, ele já faz a identificação do condutor. Nesse caso, não há mais que se modificar isso, porque o próprio agente de confiança da autoridade de trânsito é que fez essa identificação. Nesse caso, ela é feita de pronto no momento da autuação. Caso tenha havido a autuação à revelia ou sem flagrante, o proprietário recebe uma notificação, chamada notificação da autuação, o qual comporta um formulário destinado à indicação do condutor. Vale lembrar que esse formulário, ele só virá ao proprietário do veículo para identificação do condutor quando se trata de uma infração de condução. Assim, por exemplo, se eventualmente alguém foi autuado porque estava sem a placa dianteira do veículo e foi colhida a placa traseira, os caracteres alfanuméricos da placa traseira, quando esse proprietário receber a notificação, não haverá espaço para indicar condutor, justamente por se tratar de uma infração de proprietário. Recairá a responsabilidade sobre o proprietário. Porém, quando se trata de uma infração de condução, e que não houve abordagem direta, aí sim, a notificação da autuação virá com um formulário destinado à identificação do condutor e o proprietário terá um prazo, com uma data determinada, para que ele faça essa indicação. Aí nós chamamos do condutor indicado pelo proprietário. Porém, caso esse condutor ele não faça a identificação no prazo legal, aliás, esse proprietário não faça a indicação no prazo legal, ele será considerado responsável pela infração. É o que nós podemos chamar do condutor presumido, que se trata do proprietário que, tendo sido notificado e com prazo para indicar o real infrator, não o fez, portanto passou a ser considerado o responsável pela infração. A resolução 149 do CONTRAN, de 2003, é que trata dessa fase de indicação do condutor, além da primeira fase de defesa. Então é nela que está estabelecida a forma de indicação de condutor, os documentos que devem ser juntados, como por exemplo a cópia do documento de habilitação, as assinaturas tanto do proprietário quanto do condutor, além dos dados desse condutor para fins de notificações futuras. Então a resolução 149 do CONTRAN, do Conselho Nacional de Trânsito, do ano de 2003, é que disciplinou essa primeira fase de indicação do condutor, além, logicamente, de outros detalhes a respeito da defesa que será realizada no decorrer desse processo administrativo. Agravamento da multa por não indicação do condutor infrator. Indicação do condutor é um procedimento que deve ser realizado pelo proprietário do veículo quando ele recebe a notificação da autuação e deverá indicar quem estava conduzindo, como eu já expliquei, em infrações de responsabilidade do condutor. E aqui há consequências a serem esclarecidas. Quando esse proprietário é pessoa física, a não indicação do condutor no prazo legal faz com que recaia sobre essa pessoa física proprietária na condição de condutor presumido. É o que está previsto no artigo 257, parágrafo 7º do Código de Trânsito. Se não houver indicação do condutor no prazo legal de 15 dias, essa infração, essa responsabilidade recai sobre o proprietário, pessoa física. Porém, o parágrafo 8º do artigo 257, ele prevê também a hipótese de quando o proprietário pertence a uma empresa, a uma pessoa jurídica. Logicamente que ela não tem uma personalidade semelhante a uma pessoa física, é uma ficção jurídica, é uma empresa, não tem uma existência física, muitas vezes é até virtual. Então, nesse caso, o veículo pertencendo à pessoa jurídica, como ela não tem, inclusive, carteira de habilitação para ser perdida ou para ser pontuada, a não indicação do condutor vai trazer uma consequência pecuniária, uma consequência financeira, que se dá da seguinte maneira, nos termos do parágrafo 8º, artigo 257. Não sendo indicado o condutor no prazo legal e sendo o veículo de propriedade de pessoa jurídica, será lavrada nova infração, nova multa, cujo valor será mantido o da multa inicialmente aplicada e será aplicada outra multa. E esse valor será o resultado do valor da multa inicial multiplicado pela quantidade de infrações iguais nos últimos 12 meses. Parece um pouco confuso e vai ser melhor esclarecido através de um exemplo. Por exemplo, hipoteticamente a multa é de R$100. O que eu faço caso a pessoa jurídica, a empresa, não indique o condutor? Eu mantenho essa multa de R$100 e lavro outra multa, que é desse valor de R$100, multiplicado pela quantidade de infrações iguais, com a mesma codificação que ocorreram nos últimos 12 meses. Por exemplo, outra infração de R$100. O cálculo ficará da seguinte maneira: 100 mais 100 vezes 1, o resultado final será 200. Na segunda vez em que não houver indicação do condutor,
e seja o veículo pertencente à pessoa jurídica, eu vou colocar esse valor de 100 mais 100 vezes 2. O resultado final é de 300. Portanto, haverá sempre uma multiplicação proporcional à quantidade de vezes em que esse condutor, infrator, não foi indicado pela empresa, pela pessoa jurídica. Detalhes a respeito disso. Será considerada, para fins dessa multiplicação, não a frota, e sim o veículo individualmente. Ou seja, mesmo que essa pessoa jurídica tenha vários carros cometendo a mesma infração, para fins desse fator de multiplicação será considerado aquele veículo individualmente. Outro detalhe importante, quando houver a indicação do condutor, esse número não será computado. Por exemplo, na primeira vez não houve indicação do condutor, a multa dobrou de valor. Na segunda vez houve indicação do condutor, a pessoa indicada seria pontuada, mas não haveria o aumento do valor pecuniário. Na terceira vez já não seria multiplicado por 3, e sim por 2, porque na segunda vez houve indicação do condutor. Todos esses detalhes, eles podem ser encontrados na Resolução 151 de 2003 do Conselho Nacional de Trânsito, que ele veio justamente a tratar de maneira específica o caso da pessoa jurídica prevista no artigo 257, parágrafo 8º. E é justamente essa regra, ela veio como uma forma de desestimular ao cometimento de infrações. Exemplo, a distribuição de bebidas. No código anterior, era mais fácil, era mais vantajoso que a empresa ela já computasse o valor da multa na distribuição da bebida, por exemplo, e não haveria forma de coibir a ocorrência da infração. O código ele veio justamente com essa finalidade. Ou a pessoa jurídica indica o condutor e ele vai perder a carteira pelo acúmulo de pontos, pela própria infração de trânsito, ou ela vai assumir um valor pecuniário que pode se tornar tão grande e que vai desestimulá-la a cometer infrações de trânsito. Então, essas são as consequências no caso do veículo pertencer à pessoa física, recai sobre o proprietário pessoa física a responsabilidade. No caso da pessoa jurídica, há esse agravamento pecuniário quando não é indicado o condutor infrator. Defesa prévia ou defesa da autuação. É o momento inicial, prévio. Por que se chamaria defesa prévia? Porque ainda não houve a aplicação da penalidade. Nesse caso, o agente de trânsito, ele fez a autuação e levou a conhecimento da autoridade que vai aplicar essa penalidade. Nesse aspecto, comporta nós fazermos um pequeno esclarecimento desses dois conceitos, do que é autoridade de trânsito e do que é agente da autoridade de trânsito. Por definição, que nós encontramos no anexo 1 do Código de Trânsito, os conceitos e definições, a autoridade de trânsito é o dirigente do órgão executivo, o qual está responsável por esse processo. Por exemplo, o diretor do Detran é uma autoridade de trânsito, o diretor do órgão rodoviário DR, por exemplo, é uma autoridade de trânsito, o diretor do órgão municipal, exemplo, a CET em São Paulo, é uma autoridade de trânsito. Então, cada uma dessas figuras dirigentes do órgão executivo é autoridade de trânsito. E é ele que será o responsável pela aplicação da penalidade. O agente da autoridade é aquele que, em seu nome, em nome da autoridade de trânsito, vai fazer a fiscalização, o policiamento, o patrulhamento, ou seja, vai colher aquelas informações a respeito do fato ocorrido e levar a conhecimento da autoridade de trânsito. Portanto, é importante deixar bem claro, popularmente falando, o guarda não multa, ele autua. Quem multa, que é uma penalidade, vai ser a autoridade de trânsito. O agente de trânsito, popularmente o guarda, ele promove a autuação, que é justamente essa primeira fase, faz a lavratura do auto de infração e encaminha à autoridade de trânsito. E é nessa fase que se dá a defesa prévia. Portanto, a defesa prévia, ela justamente, como eu havia falado, ela tem essa denominação porque ela ocorre antes da aplicação da penalidade. Ela será avaliada, ela será apresentada para a autoridade de trânsito antes da aplicação da penalidade. Por esse motivo também, que ela passou a ser chamada, na resolução 149 do CONTRAN, de defesa da autuação, justamente porque houve autuação promovida pelo agente de trânsito, o agente da autoridade, que levou a conhecimento da autoridade de trânsito
essa autuação. E esse suposto infrator, o condutor ou o proprietário, estará se defendendo da autuação recebida. Por esse motivo, não é incorreto eu chamar de defesa prévia, porque ela se dá antes da aplicação da penalidade. Assim como legalmente hoje ela é chamada pela Resolução 149 de defesa da autuação, porque nessa primeira fase, nessa fase preliminar, eu estou me defendendo da autuação que foi realizada pelo agente da autoridade perante a autoridade de trânsito que poderá ou não aplicar essa penalidade. Da defesa prévia ou da defesa da autuação, a autoridade poderá tomar os seguintes procedimentos: ou acatar essa argumentação e, consequentemente, o processo não vai adiante, ele é cancelado. Ela pode também, de ofício, cancelar a autuação ou por irregularidade. Deve ser verificada toda a regularidade de preenchimento. Alguns exemplos: se não houver correspondência da placa de registro com o modelo do veículo. Eventualmente houve autuação de uma BMW, por exemplo, mas a placa corresponde, por exemplo, a um Volkswagen, um Fusca. Então não há correspondência, há irregularidade nessa autuação. A autoridade de trânsito pode, de ofício, independente de qualquer pedido, já cancelar. Quando, por exemplo, não há correspondência com a natureza da infração e o tipo ou espécie do veículo. Por exemplo, falta de cinto de segurança em motocicleta ou falta de capacete em ônibus. Ou foi por um erro de preenchimento do auto de infração ou até mesmo a placa clonada. São situações que a própria autoridade de trânsito, no momento do cadastramento do auto, já pode cancelar. Não ocorrendo isso, a pessoa tendo o direito de ter feito a defesa prévia, ou ela será acatada e o processo se encerra, ou por não tê-la realizado, não ter feito, ter ficado inerte esse proprietário ou condutor, ela tende a que seja aplicada a penalidade, que é a próxima fase. Detalhe importante que eu falei agora: a pessoa poderá. A defesa prévia ou defesa da autuação, ela tem um caráter facultativo. Significa que se eventualmente a pessoa não fizer essa defesa prévia, não terá uma consequência como seria no processo judicial a revelia, ou seja, entender que ela é culpada por não ter feito. Se ela ficar inerte, a tendência é que ocorra a fase seguinte, que é a aplicação da penalidade. Sob tal aspecto, o artigo 282 é que já prevê essa próxima fase. Ou seja, não tendo sido acatada a defesa prévia, ou não tendo sido feita, ou não tendo sido o auto de infração cancelado por irregularidade, ocorrerá a aplicação da penalidade, a imposição da penalidade. E é nesse momento que chega a segunda notificação. Nós devemos lembrar, inclusive, que quando a autuação ela se realizou sem a abordagem, sem a parada, ou seja, a revelia, sem o flagrante, existe um prazo para que a notificação da autuação ela seja expedida ao proprietário cujo veículo se encontra registrado. O artigo 281, no parágrafo único, inciso 2º, estabelece que no prazo de 30 dias deverá ser expedida a notificação da autuação. E vem a pergunta: o que significa essa expressão expedida a notificação da autuação? Quem responde, ou a norma que responde, é a própria Resolução 149, que veio a definir que expedição da notificação é a data entre o fato ocorrido, tipificado como infração, e a data que o órgão de trânsito dispõe àquele responsável pela remessa postal, que é o correio. Então, essa expedição, esses 30 dias previstos na lei, não são para a chegada da notificação da autuação na casa do proprietário do veículo, e sim é o prazo entre a ocorrência da infração e a data que foi colocado no correio para que venha a ser remetida à casa do proprietário. Essa definição foi colocada pela resolução número 149 do CONTRAN. A aplicação da penalidade. Superada a primeira fase da defesa prévia da defesa da autuação, ou porque ela não foi acatada, ou porque não foi feita, haverá essa aplicação da penalidade. Portanto, a autoridade de trânsito, ela fará a notificação, novamente, ao proprietário do veículo. Agora essa notificação vai ter a denominação de notificação da imposição de penalidade, que ela já virá, inclusive, em forma de guia de pagamento, porque nesse momento estamos falando da penalidade de multa e com esse documento, com essa notificação de penalidade, a pessoa, inclusive, consegue realizar o pagamento espontâneo da penalidade de multa, da penalidade pecuniária. Essa notificação de penalidade, ela deverá trazer a data para a realização do recurso, para a apresentação do recurso. Deverá ser uma data determinada, cujo prazo entre a chegada da notificação da penalidade e essa data não pode haver um prazo inferior a 30 dias. Portanto, não significa que haverá um prazo de 30 dias dentre a notificação que chegou na casa do cidadão
e a data que poderá ser feita o recurso. E sim, a notificação deverá vir com uma data determinada, cujo prazo entre a chegada na sua casa e essa data não poderá ser um prazo inferior a 30 dias. Para quem poderá ser apresentado agora o recurso? Aliás, por que se chama recurso? Porque já teria ocorrido a aplicação da penalidade e eu vou reverter, eu vou recorrer dessa decisão que foi aplicada pela autoridade de trânsito. Recursos administrativos, Jari, CETRAN ou CONTRAN. Cada órgão executivo, cada autoridade de trânsito tem um conselho, um colegiado chamado Jari, Junta Administrativa de Recursos de Infrações. Pode inclusive ter mais de uma Jari ou Jari, já que se trata de uma sigla, em cada órgão de trânsito. E esse recurso administrativo será apresentado para esse colegiado. De duas maneiras a pessoa poderá apresentar, ou mediante o pagamento espontâneo do valor da multa, ou sem o pagamento. Caso a pessoa, dentro do prazo estabelecido nessa notificação da aplicação da penalidade, ela opte por fazer o pagamento espontâneo do valor pecuniário da multa, ela gozará de um desconto de 20%. A lei fala, a pessoa, nesse caso, poderá pagar o valor da multa por 80% naquilo que já está previsto na lei. Portanto, 20% de desconto, fazendo o pagamento espontâneo. Então, ela terá a opção de recorrer a Jari sem fazer o pagamento, e caso não tenha sucesso, terá que fazer o pagamento integral, ou fazer o pagamento com o benefício dos 20% de desconto e ainda aproveitar o recurso administrativo. Aí, a decisão da Jari. A decisão da Jari, ela logicamente vai se inclinar em um desses dois sentidos, ou favorável ao usuário, ao cidadão que está recorrendo, ou contrário ao seu interesse. Então ele poderá ser deferido, o pedido dele, o recurso dele poderá ser deferido ou indeferido. O fato dele ter sucesso nesse recurso administrativo, ou seja, ter o seu pedido acolhido, não significa que ele está 100% tranquilo, que acabou o processo, porque a autoridade de trânsito, ela poderá, isso está previsto no artigo 288 do Código de Trânsito, ela poderá recorrer contra a decisão da Jari. Aquela autoridade de trânsito, aquele dirigente do órgão executivo que aplicou inicialmente a penalidade e teve essa decisão revertida pela Jari, ela poderá recorrer à última instância, que nós veremos em seguida, para que a penalidade volte a ser mantida, ela volte a ser aplicada contra o recorrente. Porém, caso a pessoa não tenha tido sucesso no recurso à Jari, ou seja, ela apresentou o recurso à Junta Administrativa de Recursos e Infrações e o seu pedido foi indeferido, ela poderá recorrer à última instância que nós veremos em seguida. O artigo 288 do Código de Trânsito prevê que para essa última instância deverá forçosamente ser recolhido o valor pecuniário, ou seja, para que seja apresentado o recurso à última instância, além de obedecido o prazo, para que não seja considerado intempestivo, deverá também ser recolhido o valor pecuniário da multa. Porém, muito recentemente, no mês de novembro do ano de 2009, houve uma decisão do Supremo Tribunal Federal que culminou numa súmula de número 21, uma súmula vinculante, e nós sabemos que a súmula vinculante, por determinação constitucional, ela se torna como se fosse uma lei. Essa súmula vinculante número 21 do Supremo Tribunal Federal, ela estabeleceu que é inconstitucional a exigência prévia de qualquer valor ou depósito para que você faça recursos administrativos. Consequentemente, o artigo 288, hoje ele se encontra prejudicado na exigência em relação à exigência do pagamento para recurso à última instância. Inclusive, o CONTRAN já notificou todos os órgãos de trânsito do país para que venham a obedecer essa determinação do Supremo Tribunal Federal. Portanto, atualmente, não pela lei, não pelo Código de Trânsito, e sim pela súmula vinculante número 21 do Supremo Tribunal Federal, para recorrer à última instância, não é necessário, não é mais obrigatório o recolhimento do valor pecuniário da multa. E qual será essa última instância? Essa última instância, quando se tratar de órgão estadual ou municipal, por exemplo, o órgão rodoviário, DR, DINFRA ou DAER, por exemplo, no Rio Grande do Sul, ou se tratar
do DETRAN, que é o órgão estadual executivo, ou qualquer órgão municipal, por exemplo, a URBS em Curitiba, a CET em São Paulo, a BH Trans em Belo Horizonte, a última instância recursal será o CETRAN, que é o Conselho Estadual de Trânsito, que é formado, inclusive, integrado pelos órgãos estaduais e municipais, além de outros componentes da sociedade. Então, nesse caso, não haverá qualquer outro recurso depois do Conselho Estadual de Trânsito. Lembrando e reforçando, quando se tratar de órgão municipal ou estadual, a última instância será o CETRAN, o Conselho Estadual de Trânsito. Caso essa infração tenha se dado no Distrito Federal, de maneira especial, o CETRAN do Distrito Federal, ele se chama CONTRANDIF, apenas muda a denominação, mas a finalidade é a mesma, uma vez que o Distrito Federal não tem o órgão municipal e nem estadual, tem o órgão distrital. Então lá eu tenho o DETRAN do Distrito Federal e a última instância será o CONTRANDIF, que é o Conselho de Trânsito do Distrito Federal, seria, popularmente falando, o CETRAN do Distrito Federal. Esse, como eu falei, são os casos de órgãos municipais, estaduais, a excepcionalidade do Distrito Federal, porém, quando se trata de órgão da União, exemplo, Polícia Rodoviária Federal ou o DENIT, que é o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, que são os órgãos da União, rodoviários, inclusive, a Polícia Rodoviária como força da segurança pública, competente para fiscalizar e patrulhar as rodovias federais. Caso se trate de infração de natureza gravíssima desses órgãos da União, a última instância será o CONTRAN, o Conselho Nacional de Trânsito. Apenas quando se trata de infração de natureza gravíssima ou que seja prevista a suspensão da carteira por mais de 6 meses ou cassação da carteira. Nesse caso, como eu falei, sendo o órgão da União, DENIT ou Polícia Rodoviária Federal, a última instância será o CONTRAN. Porém, não sendo esse caso de natureza gravíssima infração do órgão federal, sendo de outra natureza, leve, média ou até mesmo grave, o recurso ele será apresentado perante um colegiado formado pelo coordenador da Jari. Sempre que você tem mais de uma Jari no órgão de trânsito, é necessário que haja um coordenador. Portanto, pressupondo que haja 2 Jari no órgão da União, esse colegiado ele será formado pelo coordenador da Jari, pelo presidente da junta que julgou esse recurso e por mais um presidente de junta, formando, como eu falei, esse colegiado. Mas o código também prevê a hipótese que haja apenas uma Jari. E nesse caso fica até estranho, porque a lei fala, nesse caso da existência de apenas uma Jari no órgão da União, PRF ou o DENIT, o recurso será julgado por seus próprios membros. Estranho, eu falei, porque a última instância ela assumiria uma condição de praticamente de revisão ou de reconsideração. Ela seria julgada novamente pelos mesmos membros que já haviam julgado na Jari, justamente por haver apenas uma. Como eu falei, esse caso ocorre quando não se tratar, em órgão da União, de infração gravíssima ou que preveja a suspensão do direito de dirigir por mais 6 meses ou cassação da carteira. Então, aí que é formado esse colegiado. Essas foram todas as instâncias recursais que tratam da multa, lembrando também, reforçando que esse processo, ele se deu perante a autoridade com circunscrição, com responsabilidade sobre aquela via. Então, portanto, se essa infração foi cometida numa via de outro município, de outro estado, não aquele que eu resido, será perante aquela autoridade que terá corrido esse processo administrativo. Essa foi a nossa aula a respeito do processo administrativo no Código de Trânsito. E como eu falei no início, vocês perceberam que nós partimos de um fato tipificado, previsto como infração de trânsito, passamos por várias fases que garantiram ao cidadão ou ao recorrente a sua defesa, até chegar ao final do processo. E que não tendo sido acatado nenhuma dessas fases, não tendo tido sucesso em nenhuma dessas fases recursais, a consequência será a aplicação de uma penalidade, a qual vai merecer uma aula própria a respeito das penalidades. Então, como eu falei, esse foi o processo administrativo previsto no Código de Trânsito, com a finalidade de aplicar a penalidade decorrente de um fato, de um ato tipificado como infração de trânsito. A nossa aula de hoje, ela deverá ser estudada no capítulo 18 do Código de Trânsito Brasileiro, que se inicia a partir do artigo 280 e trata de toda
a parte do processo administrativo. Deverá também serem vistas as resoluções 149 de 2003, que tratam da fase de indicação de condutor e também da defesa prévia ou defesa da autuação, que é a primeira fase do processo administrativo. A resolução 151 de 2003, que trata do caso específico da pessoa jurídica pela não indicação do condutor, bem como deverá ser visto o artigo 257 e todos os seus parágrafos, que trata justamente, além da indicação do condutor, que nós já mencionamos, também a responsabilidade a quem pertence conforme a natureza da infração. Esses dispositivos legais, essas normas, elas podem ser pesquisadas de maneira especial no site do Denatran, que é o Departamento Nacional de Trânsito, que pode ser encontrado na página www.denatran.gov.br. Você vai verificar que ao lado esquerdo existe legislação, onde se encontra o texto fiel do CTB, do Código de Trânsito Brasileiro, e as resoluções do CONTRAN, colocadas todas elas em ordem decrescente de que foram publicadas. Eu recomendo essa legislação que se encontra no site do Denatran, porque ela é a mais atualizada. Inclusive, é tomado cuidado da legislação quando ela é modificada, quando ela é revogada, o texto antigo ele fica grifado, fica riscado, mas permanece no site. E, em seguida, o texto atualizado, inclusive com a lei que o modificou, ela permanece. Então, para fins de estudos, é a melhor fonte que eu recomendo, além da atualização, essa observação daquilo que já foi revogado permanece também. Meus alunos, bons estudos para todos.